Bem-vindos e bem-vindas ao Baseado em Evidências, podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, parte do projeto de extensão BioUNB. Eu sou Helena Martins, estudante de farmácia e integrante do projeto, e junto ao Henrique Borges, estudante de farmácia também, vamos apresentar o podcast de hoje. No episódio de hoje, vamos discutir um marco recente da saúde pública brasileira, a eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública, anunciada pelo Ministério da Saúde em 2025. Mais do que uma conquista simbólica, este resultado reflete 4 décadas de enfrentamento científico, político e social da HIV/AIDS no Brasil. Ao longo do episódio, vamos analisar os dados epidemiológicos mais recentes, compreender o que significa, na prática, eliminar a transmissão vertical e discutir os desafios que ainda persistem. De acordo com o Boletim Epidemiológico HIV e AIDS 2025, o Brasil alcançou, em 2024, o menor número de óbitos por AIDS em mais de 3 décadas. Foram registrados pouco mais de 9 mil óbitos, representando uma queda superior a 12% em relação ao ano anterior. Esse declínio ocorre em paralelo à redução dos casos de AIDS e à estabilidade das infecções pelo HIV, em um cenário marcado pela ampliação do diagnóstico e pelo acesso universal ao tratamento antirretroviral no Sistema Único de Saúde. A AIDS, por sua vez, não é um vírus, ela é uma síndrome, definida clinicamente quando a infecção pelo HIV leva a um grau avançado de imunossupressão. Do ponto de vista médico e epidemiológico, esse estágio é caracterizado por critérios bem estabelecidos, como a ocorrência de infecções oportunistas específicas ou outras condições definidoras, associadas à queda das células de defesa do organismo. Hoje, graças aos avanços científicos e ao acesso ao tratamento, a AIDS não é uma consequência inevitável da infecção pelo HIV. Antes de avançarmos, é essencial fazer uma pausa para esclarecer um ponto central deste episódio. Ter HIV não é o mesmo que ter AIDS. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, é o agente infeccioso. Uma pessoa pode viver com HIV por muitos anos, ou até por toda a vida, sem desenvolver a AIDS, especialmente quando recebe diagnóstico precoce e faz o uso regular da terapia antirretroviral. Nesse contexto, quando a carga viral é indetectável, o risco de transmissão da HIV para o bebê é extremamente baixo. Ou seja, o HIV está presente, mas a progressão da doença foi interrompida pelo tratamento. Essa distinção é fundamental para combater estigmas, compreender os lados epidemiológicos e interpretar corretamente os avanços discutidos neste episódio. Para tornar isso mais claro, pensemos em um exemplo simples. Imagine uma mulher que descobre viver com HIV durante o pré-natal. Ela inicia imediatamente a terapia antirretroviral, mantém acompanhamento médico regular e alcança a carga viral indetectável. Essa mulher vive com HIV, mas não tem AIDS. Seu sistema imunológico permanece preservado e ela pode ter uma gestação segura. No contexto do HIV, essa imunossupressão ocorre porque o vírus infecta e destrói, de forma progressiva, as células fundamentais de defesa do organismo, especialmente os linfócitos TCD4+. Essas células atuam coordenando a resposta imunológica. À medida que o número dessas células diminui, o organismo se torna mais vulnerável a infecções, que normalmente seriam controladas por um sistema imunológico saudável. Quando falamos em imunossupressão, estamos nos referindo à redução da capacidade do sistema imunológico de reconhecer e combater agentes infecciosos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Com o uso contínuo da terapia antirretroviral, a replicação da HIV é controlada, a carga viral se reduz e o sistema imunológico pode se recuperar parcial ou totalmente. Por isso, hoje, a maioria das pessoas vivendo com HIV não evolui para imunossupressão avançada. É justamente quando essa queda atinge níveis críticos, associada ao surgimento de infecções oportunistas ou outras condições clínicas definidoras, que se caracteriza o quadro de AIDS. Com o uso contínuo da terapia antirretroviral,
A replicação da HIV é controlada, a carga viral se reduz e o sistema imunológico pode se recuperar parcial ou totalmente. Por isso, hoje, a maioria das pessoas vivendo com HIV não evolui para imunossupressão avançada. Os dados mais recentes mostram que o Brasil manteve, de forma sustentada, a taxa de transmissão vertical abaixo de 2% e a incidência de infecção pelo HIV em crianças inferior a 0,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Em 2024, observou-se ainda uma redução de quase 8% nos casos de gestantes vivendo com HIV e uma queda superior a 4% no número de crianças expostas ao vírus. Outro indicador relevante foi a redução expressiva do início tardio da profilaxia neonatal, que caiu mais de 50%. Esse dado aponta para melhorias consistentes na qualidade do pré-natal, no acesso à testagem e na articulação entre a atenção básica e os serviços especializados. O Sistema Único de Saúde desempenha um papel central nessa trajetória. O acesso gratuito e universal à terapia antirretroviral, aliado à oferta de testes rápidos, exames laboratoriais e acompanhamento clínico contínuo, constitui a base dessa conquista. Além disso, o Brasil adota a estratégia da prevenção combinada, que integra diferentes abordagens: o uso de preservativos, profilaxia pré- e pós-exposição, testagem regular e tratamento como prevenção. No contexto materno-infantil, essa combinação se traduz em diagnóstico oportuno da gestante, supressão viral antes do parto e proteção eficaz do recém-nascido. Apesar dos avanços, os dados revelam desigualdades regionais e sociais importantes. Regiões como o Norte e Nordeste apresentam taxas mais elevadas de detecção de HIV em gestantes, além de maior vulnerabilidade associada a fatores socioeconômicos. Há também desigualdades raciais significativas. Em 2024, a taxa de detecção de HIV entre gestantes pretas foi mais que o dobro da observada entre gestantes brancas, evidenciando o impacto das desigualdades estruturais no acesso à saúde. Esses achados reforçam a necessidade de políticas públicas interseccionais que consideram raça, gênero, território e condições de vida. A eliminação da transmissão vertical do HIV não significa o fim da vigilância. Pelo contrário, exige monitoramento contínuo, atualização dos protocolos clínicos e fortalecimento dos sistemas de informação. Do ponto de vista científico, esse marco demonstra como evidências epidemiológicas, decisões políticas e organizacional do sistema de saúde podem convergir para produzir resultados concretos em saúde pública. Sustentar essa conquista depende da continuidade do financiamento, da formação de profissionais de saúde e da redução das desigualdades que ainda modam a epidemia no país. A eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública é um exemplo concreto de como a produção científica, quando articulada a políticas públicas e a atuação do Sistema Único de Saúde, pode gerar impactos mensuráveis na vida da população. A trajetória brasileira no enfrentamento do HIV mostra que avanços científicos só se consolidam quando acompanhados de políticas públicas consistentes e compromisso social. Esperamos que este episódio tenha contribuído para uma compreensão mais aprofundada, crítica e baseada em evidências sobre a eliminação da transmissão vertical do HIV no Brasil. Siga o Baseado em Evidências nas redes sociais em @bionb, no Instagram, TikTok e YouTube. Tem sugestões de temas? Deixe nos comentários. Até o próximo episódio.